Aí como é, a gente a gente já viu uma parte da teoria, né? Aí às vezes, né, fica mais complicado, aí a gente fica sem entender um pouco. Então, assim, a gente vai ficar fazendo aula teórica, aula de exercícios e tudo. E vocês podem me procurar, viu? Vocês podem mandar mensagem, quem tiver tempo, agenda um horário para tirar dúvida. Sempre tô pela oferta. Se eu não tiver, a gente agenda. Ou se não der para ir, a gente marca aqui no Google Meet, certo? Tira dúvida, então. Eu não tenho como saber qual é a necessidade de vocês, mas vocês podem trazer para mim e tudo. Pode ser da coisa rebuscar, da coisa mais simples. O importante é que vocês não fiquem com as dúvidas, certo? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, que é onde a gente vai resolver riscando, certo? A gente vai aqui, vocês, vixe, não tá vendo porque aqui tá fechada a janela. A gente vai apresentar para vocês aqui os exercícios e a gente vai resolver riscando, porque eu sempre acho que é mais legal. Peraí que ele não foi ainda. Desde cedo que o computador tá me trollando aqui. Tá dizendo que não foi possível compartilhar minha tela agora. Ó, deixa eu aqui de novo, tentar de novo. Vou parar aqui. Não, deixa aí gravado com os erros de gravação. Tô esperando aparecer aqui. Apareceu. Pronto. Certo? Então, bora lá. São exercícios simples, como os que a gente vai encontrar nas nossas avaliações, certo? Então, por quê? Porque eu tenho um pensamento seguinte, certo? Vocês têm que aprender relacionado ao fenômeno. Né? Então, eu não preciso fazer questões que vocês vão passar 3 dias para resolver e tal, que vai ter muito mais matemática do que conhecimento físico abordado. Né? Então, eu quero que vocês, né, tenham acesso justamente a essa parte da física, entendam o fenômeno e como aplicar as questões. Então, bora lá. Primeira delas, ó, podemos considerar que um automóvel. É interessante a gente lembrar também que, assim, a disciplina ela não consegue ficar isolada. Então, assim, muitas vezes a gente vai usar alguma coisa de mecânica clássica e tudo, mas a gente sempre dá uma lembrada aqui. E se alguma coisa você não entender, tenho vergonha, não sei o quê, fala no privado que a gente tenta tirar a tua dúvida, certo? Então, ó, podemos considerar que um automóvel esteja montado sobre 4 molas idênticas no que concerne às suas oscilações verticais. Então, é como se a gente tivesse aqui, eu fazer o desenhozinho, viu? Como se tivesse o carro, né? Aqui, ó, tá aqui meu carro. Aqui é uma pilota, né? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui um carro, né? Aí, vamos ver esse carro de cima, né? Então, assim, é como se eu tivesse aqui, ó, as 4 molas, né, ó. Aqui, então, assim, é como se tivesse, deixa eu botar aqui, vendo de cima, eu ia ter uma mola aqui, uma mola aqui, uma mola aqui e uma mola aqui. Certo? Eu ia ter minha mola. Aí, ó, as molas de um certo carro estão ajustadas de forma que as vibrações tenham uma frequência de 3 Hz. Então, 3 Hz, né? Hertz é a unidade do Sistema Internacional de frequência, tudo bem. Qual é a constante elástica de cada mola? Elas são idênticas, né? Eu quero saber qual é a constante elástica de cada mola. Se a massa do carro é igual a 1.450 quilogramas e o peso está homogeneamente distribuído entre elas. Esse é o item A, né? No item B, qual será a frequência de vibração se 5 passageiros com média de 73 kg cada um estiver no carro? Então, vamos botar aqui, ó, um MP 73 kg. Ora, vamos pensar aqui. Primeira coisa, né? A gente definiu algumas expressões,
né? Ó, a gente viu o quê? Que eu posso escrever, né? Eu posso encontrar a minha frequência num massa-mola utilizando o quê? Essa expressão aqui, ó. F é igual a 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Certo? Vou chamar aqui, bom, vou deixar M aqui. Vou chamar esse M aqui de MC. Tá entendendo? Peso do carro. Vamos imaginar aqui que a gente vai pegar uma mesa, 4 pessoas, certo? E cada uma vai pegar numa ponta de uma mesa quadrada, certo? Vou colocar aqui minha mesa quadrada. Então, vamos dizer que essa mesa tem uma massa de 400 quilogramas, bem exagerado, né? De 400 quilogramas. Se está distribuído uniformemente, né, e todo mundo for realizar a mesma força, então era como se cada pessoa que estivesse, né, segurando a mesa tivesse lá sendo responsável por levantar 100 quilogramas. Aqui do mesmo jeito, certo? Ó, eu vou ver qual é a massa que cada mola será responsável. Certo? Então, vai ser quem? Ó, vamos chamar aqui de M, a massa, cada mola vai ser responsável, vou colocar aqui para poder vocês identificarem. Ela vai ser quem? Se são 4 molas, vai ser a massa do carro dividido por 4. Então, cada uma das minhas molas vai pegar um pouquinho, né? Então, se a gente dividir aqui, ó, 1.450 dividido por 4, cada mola vai ser o quê? 362,5 quilograma, né? Então, cada mola vai ser responsável por essa massa. Então, é essa massa aqui, ó, que eu vou colocar, porque essa frequência aqui é a frequência de uma mola, né, de constante elástica K, certo? Então, bora lá. Se eu quero saber o quê, ó, qual é a constante elástica. Então, aqui, ó, como tem, vou dizer o quê, ó, que 2πf é igual a raiz de K sobre M. Quando fica de noite, a letra fica pior. No quadro, vocês vão achar menos feio. Aí, elevando os dois lados ao quadrado, ó. 2πf ao quadrado, raiz de K sobre M ao quadrado. Aí, eu fico com o quê, ó? 4π ao quadrado, F quadrado, igual aqui, né, ó. O quadrado sai com a raiz. K sobre M. Então, o meu K, ele é quem? 4π ao quadrado, frequência, vezes M. Se a gente fizer essa conta aqui, que eu já fiz, isso aqui dá 1,29 vezes 10 à quinta Newton por metro, né? Então, a gente encontrou qual é a constante elástica da mola do carro vazio, né? Que é o que ele está querendo no item A. No item B, ele pergunta o quê? Qual é a frequência, a nova frequência, né? Porque assim, o meu K é uma constante. Então, a constante de cada mola que tem lá é essa daqui. Independente da quantidade de pessoas que tiver no carro, se o carro está vazio, uma pessoa, 2 pessoas, se tem bagagem, independente. A minha constante da mola não muda. Mas dependendo da massa, então eu tenho aqui, ó, aqui é uma constante, né, o meu K, mas dependendo da minha massa, eu posso variar a frequência. Tá certo? Então, eu quero saber qual é a minha frequência linha, né, ó, uma frequência nova, se 5 passageiros com média de 73 quilogramas cada um, né, estiverem no carro. Então, a massa que vai me interessar agora, então, vou pegar isso aqui, ó, 1 sobre 2π, 1 sobre 2π, raiz de K. Eu vou chamar esse M de Mzão aqui, ó. Certo? Quem é Mzão? Mzão, ela é o quê, ó? É a massa do carro sobre 4. Certo? Não, vamos chamar assim. Assim. Eu vou dizer que o meu M duas linhas, certo? Ó, é o que ele vai ter que suportar, né? Ó, é a massa do carro, que eu tenho aqui, ó, MC, mais 5 vezes, né? Ó, não são 5 pessoas, a massa das pessoas. Beleza? O meu M duas linhas,
Aí dá o quê, ó? 1.450 mais 5 vezes 73. Isso aqui dá... Isso aqui eu não fiz, essa conta. Deixa eu fazer aqui ela rapidinho. Alguém faz essa conta para mim, por favor? Eu sei quanto é 4 vezes ela, mas ela eu não sei. (1815), professora. Pronto. Mas não confia em mim, não. Pô, deixa eu fazer aqui o que eu tava fazendo na mão. 11, vai, 1, tá certo. Que a calculadora tá lá dentro. 1.815 quilogramas. Pronto, então a massa que vai estar agora sustentada no carro é essa de 1.815 quilogramas. Então, para cada mola, né? Porque a gente viu, né, como era que ia ficar para cada mola. Então, para cada mola, a gente vai chamar de M. Que eu botei ali, né? Ó, que é a frequência que eu quero calcular. Ela é quem, ó? Ela é o meu M duas linhas dividido por 4, né? Porque isso aqui vai ter dividido por 4. Então, isso aqui dá o quê? 453,75. Né? Então, a gente, quando coloca aqui, ó, os valores, certo? Colocando os valores, não vou colocar não, certo? Deixa eu botar aqui embaixo, só para quando vocês forem acompanhar. Eita. F' é igual, só para poder ficar registrado. A raiz do K, que a gente já calculou, ó, 1,29 vezes 10 à quinta, dividido pela massa. 453,75. Isso aqui me dá 2,68 Hz. Então, o que é que a gente pode observar? Né, ó, porque assim, o interessante da gente ver física, né, é a gente ficar atento, né, ao que a gente pode identificar com as mudanças de algumas variáveis. Então, ó, se eu tenho uma mola, quanto maior for a massa que estiver exigindo aquela mola, o que é que vai ser, ó, menor a minha frequência. Né, ó, frequência e massa são inversamente proporcionais. Quando a gente aumentou a massa, a gente diminuiu a frequência. Por isso que quando você tá assim no carro, né, vamos pegar lá, né, aí você vê a vibração, né, balança muito menos quando o carro tá pesado, né, do que quando o carro tá, a sensação, né, do que quando o carro tá vazio. Então, ó, percebam sempre, vou fazer massa mola, eu tenho que olhar o meu sistema. Ele só tem uma mola, então pronto, tranquilo. Ele tem mais de uma mola, aí eu tenho que ver qual é a força elástica, né, que tá em cada uma dessas molas que tá atuando. Certo? Bora lá. Por enquanto são questões bem práticas, né? Daqui a pouco a gente vai ver umas que vai usar aquelas soluções de seno e de cosseno. Né? Ó, um oscilador harmônico possui uma massa de 0,500 kg e uma mola ideal cuja constante é 140 Newton por metro. Aí eu quero frequência, período e frequência, ou período, frequência e frequência angular. Só para poder a gente memorizar, começar a memorizar essas expressões, né? O período, ele é quem? É 2π raiz de m sobre k. Frequência, a gente viu agora, né? É 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Mas eu também não preciso fazer a conta todinha de novo, não. Eu posso lembrar que ela é o quê? Que ela é 1 sobre o período. E a minha frequência angular, né? Ó, a gente pode dizer que ela é o quê? Ó, 2π frequência. Certo? Então, a gente tem essas três expressões aqui que a gente pode calcular. A gente sabe também, né, aquela coisa, né, o que o W quadrado é que é quem? É
K sobre M, né? Mas aí fica mais fácil a gente ter outras expressões. Então, bora lá. Né? Ó, então, quem é o período? 2π, raiz da massa, 0,500. Olhem sempre as unidades, certo? Aqui está todo no sistema internacional, dividido por 140. Então, eu tenho um período de 0,375 segundos. Minha frequência é o inverso do período. 1 sobre 0,375. A minha frequência é o quê? 2,67 Hz. E a minha frequência angular é 2π, que multiplica a frequência. Minha frequência angular dá 16,78 radianos por segundo. Beleza? Então, assim, para a gente memorizar as expressões, certo? Tentar memorizar as expressões e ver quais são as unidades no sistema internacional. Unidades de período segundo, unidade de frequência Hertz e unidade de frequência angular radiano por segundo. Vamos pegar uma que agora vai usar, né, aquela solução, né, para um movimento massa-mola. Né, a gente viu, né, no massa-mola, a gente viu o quê? A gente saiu uma coisa assim, né, ó, que F é igual a menos kx, só para a gente lembrar. Aí, essa força aqui, ó, era a segunda lei de Newton, né, massa vezes aceleração. Aí eu podia dizer que isso aqui era o quê? Massa d2x dt2, só para a gente lembrar. Aí eu fiquei com o quê? Que dx2 dt2 era igual a quem? A menos k sobre m x, né? E a gente escrevia uma coisa aqui que era assim, né? Dizia que isso aqui era w quadrado, né? Encontrava essa equação. Se isso aqui é verdade, a gente tem a solução dela. A solução é uma senoide, né? Ó, então, a minha senoide ela é o quê? X igual a cosseno de WT mais φ. Vocês lembram disso? A minha velocidade é a derivada disso aqui, que ela é o quê? Menos WA seno de WT mais φ. E a aceleração é a derivada dessa coisa aqui. Menos W ao quadrado A cosseno de WT mais φ. Ó, aqui aparece X, né? Ó. A cosseno de WT mais φ é X. Eu também posso escrever isso aqui assim, ó. W2X. Certo? Então, aqui as nossas expressões, as nossas equações de movimento, né? A gente sempre consegue determinar o movimento de um corpo se a gente souber a posição, a velocidade que ele está e a aceleração, né? A gente consegue prever qual é o movimento que ele está fazendo. Então, ele quer que a gente escreva aí essas coisas, né? Então, bora lá. Quais são as informações que ele me dá? Ele diz que a frequência é 440 Hz. Né? Em um ponto em seu centro, move-se com MHS, com amplitude, aí tá aqui, minha amplitude é 3 milímetros. Tenho que transformar para o sistema internacional, certo? 3 vezes 10 a menos 3 metros. Né? Aí, pá. E um ângulo de fase igual a zero, né? Então, o meu φ aqui, ó, zero. Escreva a equação para a posição do centro da corda em função do tempo. Então, eu quero saber quem é o meu x, né? Primeiro, então, bora lá. Para eu escrever o x, eu preciso da amplitude, tá? Aqui, ó. Preciso do meu W, que o φ é zero, e o t é a variável. Então, eu vou ter o que primeiro? Calcular o meu W. Né? Ó, eu sei o que? Ó, que W é igual a 2π vezes frequência. Então, é 2π vezes 440. Isso aqui dá 2,76 vezes 10 à terceira radianos por segundo. Certo? Então, ó, já posso escrever, ó, o meu x é igual à minha amplitude, ó, 3 vezes 10 a menos 3, cosseno, aí eu venho aqui, ó,
de 2,76 vezes 10 à terceira t. Então, tá aqui a minha equação para a posição, certo? Porque o φ é zero. Para a posição. Aí, quais são os valores máximos dos módulos de velocidade e de aceleração do centro da corda? Ora, eu quero saber os valores máximos para isso aqui, ó. Certo? Ó, então, a minha velocidade máxima, ela vai ocorrer o quê, ó? O meu valor de seno e de cosseno também, ele varia de quê? De menos 1 a 1. Né, ó? Então, o valor máximo dele aqui, ó, vai ser quando o seno for igual a menos 1, né? Então, o meu valor máximo da velocidade, a gente sempre vai calcular como WA, certo? Quando eu quiser saber qual é o valor máximo da posição, é quando isso aqui for 1, é a própria amplitude, né? A posição máxima que o corpo consegue oscilar, não é a amplitude? A velocidade máxima WA e a aceleração máxima, do mesmo jeito, ó, vai ser quando o cosseno de WT mais φ for menos 1. A gente vai poder dizer que é quem? W quadrado A. Certo? Então, é só a gente aplicar as expressões. Então, o meu V máximo é igual ao meu W quadrado, ou meu W, 2,76 vezes 10 à terceira, que multiplica a minha amplitude. 3 vezes 10 a menos 3. Então, a minha velocidade máxima é igual a 8,3 metros por segundo. A gente tem a confiança de ficar botando a unidade do sistema internacional, porque está tudo no sistema internacional, né? Já a aceleração máxima, ó. A aceleração máxima é quem? É 2,76 vezes 10 à terceira ao quadrado, vezes 3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui me dá 2,3 vezes 10 à quarta metro por segundo ao quadrado. Aí, nosso valor de aceleração. Aí, esse item C aí é uma coisa que ele traz bem de curiosidade, né? Ele diz o quê? Ó, que a derivada da aceleração... Deixa eu colocar até em outro slide aqui para a gente fazer com mais folga, não ficar ali apertado. A gente fazer, entendeu? Ó, a derivada da aceleração com relação ao tempo, então eu tô botando isso aqui, ó. dA dt. É chamada de arrancada, ó. Ao tempo pode ser chamada de arrancada. Então, escreva a equação para arrancada. Sim, terminar aqui eu já coloco. Aí, para a arrancada do centro da corda, em função do tempo, aí calcule o valor máximo do módulo da arrancada. Então, ó, a minha arrancada é dA dt. Então, bora aqui, ó. dA, derivada da aceleração com relação ao tempo. Ora, mas a gente colocou aqui quem era a aceleração, né, ó? A aceleração, ela é quem, ó? Ela é A... Opa! Ela é menos a WA, W quadrado A, né, ó? Seno, ou é cosseno? Cosseno. Deixa eu ver aqui. Cosseno. Cosseno de WT, né? Porque o nosso φ já é zero, né, ó? Então, a gente tem isso aqui. Então, quem é que vai ser isso, ó, essa derivada? O meu W é uma constante, porque ele é raiz de K sobre M, né, ó? Então, fica aqui o menos W sai. Menos WA, né? Que é o próprio... que os dois são constantes. Aí eu fico com o quê? Com D. dt, a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, né? Então, fica isso aqui, já sai o negativo daqui, né? Ó, W, A, aí, derivada do cosseno menos o seno, seno de WT, vezes a função interna. Então, ó, a minha arrancada, dA dt é quem? É W ao cubo a seno de WT.
certo? Aí eu quero saber o quê? Tá aqui, Professora, oi, pode dizer. só para ficar claro, ali é a regra do produto, não é isso? Isso, né? A Sim, sim. derivada da função vezes a Derivada da derivada da função função vezes. interna. Isso, Regra da exatamente. cadeia. Tá bom, obrigado. Aí tá aqui, né? Quem é aqui minha arrancada. Aí, se eu quiser saber qual é o valor máximo, a gente já viu aqui, ó, que quando eu quero calcular o valor máximo, eu sempre faço o quê? Eu faço a minha função trigonométrica, né, ser igual a 1. Né, ó? Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu dA dt máximo, ele é quem? Ele é W3A. Então, é só a gente colocar o valor. 2,76 vezes 10 a terceira. E aqui, 3 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai me dar 6,3 vezes 10 a sétima metro por segundo ao cubo, certo? Porque eu tô aqui, ó, a aceleração é metro por segundo com relação ao segundo, né, metro por segundo ao cubo. Certo? Assim, normalmente não se tem, né? Ninguém nem trata muito com essas coisas, né? Arrancada e tudo, mas pode aparecer em algum problema que vocês forem resolver, coisas desse tipo, definir um novo tipo de equação, né? Que vocês tenham que calcular. Certinho? Mas aí, aqui, né, o grande momento da gente era o quê? Era lembrar que as nossas equações de movimento são essas aqui, ó, para posição, velocidade e amplitude e aceleração, e que o valor máximo de cada uma delas é feito, né, ó, quando as funções trigonométricas também chegarem nos extremos. Quinta questão, né, ó. Um corpo de 0,12 kg executa um movimento harmônico simples. Massa, 0,12 kg. Executa um movimento harmônico simples de amplitude 8,5 centímetros. Sempre prestem atenção se está no sistema internacional, né? Já coloquei aí para metro. Período igual a 0,20 segundos. Qual é o módulo da força máxima que age sobre o corpo? Aí, então, pronto. No item A, eu quero uma força máxima. E no item B, né, se as oscilações são produzidas por uma mola, qual a constante elástica da mola? Então, bora lá. Como é que eu vou saber o que é uma força máxima? Certo? Então, eu tenho o quê? Que pela segunda lei de Newton, né? A minha força resultante, né, para sistemas que eu tenho massa constante, que vai ser o caso da gente com certeza, ela pode ser grosseiramente falada como quem? Massa vezes a aceleração. Então, a minha massa aqui, ó, é constante. Né, ó? Então, a minha força vai ser maior quanto maior for a aceleração. Então, a minha força máxima ela vai acontecer quando a minha aceleração também for máxima. Né? O que foi que a gente viu aqui, ó? A gente viu que x era a cosseno de Wt mais φ. Então, vou ficar repetindo para vocês, né, se habituarem a isso. Seno de Wt mais φ e a aceleração menos w ao quadrado, cosseno de Wt mais φ, que a gente já viu, né? Que eu posso dizer que é quem? Menos w ao quadrado, x. Deixa eu ver só uma coisa se eu botei x aqui. Fui. X. Né? Ó, então, se eu quero a aceleração máxima, opa, deixa eu deixar aqui. A minha aceleração máxima, né? Então, assim, a minha força máxima vai ser igual a massa. A minha aceleração máxima vai ocorrer quando o quê? Quando o meu cosseno de ômega t mais φ for igual a menos 1. Né? Vai estar o maior valor. Então, ela é quem? A máxima é w quadrado a. Né? Então, é só encontrar agora
os meus valores. Ora, eu só tenho quem aqui? Eu tenho massa, eu tenho amplitude, mas eu não tenho W. Beleza? Mas eu sei de uma expressão aqui, ó. Eu sei que W é 2π frequência. Sei que frequência é o inverso do período. Então, isso aqui é 2π sobre t. Então, o meu período... Opa! Eu consigo encontrar quem é o meu W aqui, né? Ó. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Massa, que multiplica W quadrado, ó. 2π sobre t ao quadrado, que multiplica a amplitude. Né, ó? Então, fica o quê? Ó? Minha força máxima é igual. Quem é a massa? 0,12. 2π. O período, ó. 0,20 ao quadrado, vezes a amplitude, 8,5 vezes 10 a menos 2. Então, a minha força máxima dá de 10,07 newtons. Como a gente teve o cuidado de deixar tudo no sistema internacional, né? A gente já pode colocar a unidade de força do sistema internacional. Aí ele quer saber o que? Ó, se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica da mola? Né? Ó, então eu sei o quê? Eu sei que a minha força elástica, né? Ela é dada por quê? Por menos kx. Esse sinal negativo aqui, ó, ele só serve para dizer que a minha força é restauradora. Né? Então, o módulo dela, né? Se eu for querer saber o módulo dessa minha força aqui, ela é o quê? Kx, né? É Kx. Vamos pegar assim, um K módulo de X, né? Já que K é uma constante, né? Porque o X pode estar para um lado ou para o outro. Né? Ó, então, o meu K vai ser quem? O módulo de F dividido pelo módulo de X. Né? Ó, então, o X, no caso da gente aqui, né? Vai ser a nossa amplitude, né? Então, vou ser o quê? Qual é a força? 10,07 dividido por 8,85 vezes 10 a menos 2. Então, o meu K é 118 Newton por metro. Certo? Vocês percebam que a gente está usando sempre as mesmas expressões, né? Para massa mola. Eu sei quem é o X, eu sei quem é o V, eu sei quem é o A, aí eu defino frequência angular, período e frequência. Pronto. Eu só preciso saber disso. Certo? Deixa eu tomar aqui uma. Então, por enquanto tá dando para entender direitinho? Tá, professora. Tá ok. Tá certo. Então, bora lá. Ó, a sexta. Sexta, não, acho que é a quinta. Um oscilador é formado por um bloco com uma massa. Então, vou pensar aqui já um desenhozinho aqui, só pra gente... Um bloco com uma massa de 0,500 kg. Então, bota aqui meio quilo, né? Mais conhecido como meio quilo. Quando é posto em oscilação com uma amplitude de 35 centímetros, vezes 10 a menos 2 metros. E repete o movimento a cada 0,5 segundos. O que é que ele quer dizer, hein, com isso? Então, se ele se repete a cada intervalo desse, então é o meu período, né? Então, o meu período é 0,5 segundos. Determine o período, ó, já determinou, né, aqui. A frequência angular, ela é quem? A gente tem duas maneiras de calcular, né? A gente tem com K sobre M e também tem com informações do período, ó. Então, ela é o quê? 2π sobre T. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Certo? Aí, quando aqui seja a posição de equilíbrio, só para a gente lembrar como era. Aí eu venho, vou até fazer mais apertadinho, vou deixar que isso daqui foi no ar. E aqui, ó,
Ele tá... Faz de conta que é o mesmo bloco, viu? Vocês usem a abstração de vocês aí. Então, o meu bloco vai ficar oscilando aqui, né? Ó, uma constante K, uma massa M, né? Ó, e sempre o quê? Uma força restauradora aqui, ó. Então, é esse aí o nosso esqueminha de massa mola. Então, quem vai ser frequência angular? 2π dividido por 0,5, isso aqui dá 4π, né? Que é o quê? 12,6 radiano por segundo. Quando acontecer assim, vocês usem π igual a 3,14, tudo ok. Constante elástica, vou tirar daqui, ó. Eu sei que W quadrado é quem? Opa, W quadrado é K sobre E. Então, a minha constante elástica, eu tenho massa, né, ó, é W quadrado M. W a gente encontrou aí, ó, 12,6 ao quadrado, que multiplica M, 0,500. Então, o meu K, ele vai dar 79,4 Newton por metro. Último item, qual é a velocidade máxima que a mola exerce sobre o bloco? Lembra lá, massa mola, né? X A cosseno de WT mais φ. V menos WA seno de WT mais φ. Professora, tem um negócio, eu não vou lembrar quais são essas equações, aí eu vou atrás de deduzir, que eu sei que uma é derivada da outra. Se eu usar, em vez de cosseno aqui, usar seno, dá certo, certo? Agora, a única coisa que você tem que fazer é encontrar as outras equações corretamente, certo? Mas aí por isso que é bom vocês fixarem a vida como sendo o cosseno, porque já fica como está na maioria dos livros. Então, ó, se eu quero velocidade máxima, né, ó, ela vai ocorrer o quê? Quando o seno for igual a menos 1. A gente já viu. Velocidade máxima é WA. Então, o W está aqui, ó, 12,6 e a amplitude 35 vezes 10 a menos 2. Eu não fiz essa conta, certo? Vocês... Ai, não fiz, tá aqui. 4,41 metros por segundo. Tava no cantinho. Né, ó, então, ó, a gente continuou utilizando, né, as mesmas expressões. E quando a gente for trabalhar tanto os pêndulos, né, como o movimento vertical e tudo, tanto pêndulo simples como o pêndulo físico, vocês vão ver que são expressões similares. Aí a gente só vai trazer, né, para as condições que a gente tem, né, no estudo. Por exemplo, aqui a gente vai usar uma mola, então eu vou me interessar na constante da mola. Quando eu estiver trabalhando com um pêndulo simples, vai me interessar o comprimento do pêndulo, né? Então a gente vai ver quais são as constantes, né, que vão estar associadas a cada um desses movimentos. Bora mais uma. Um oscilador é formado por um bloco preso a uma mola de 400 Newton por metro. Em certo instante t, a posição medida a partir da posição de equilíbrio, a velocidade e a aceleração do bloco são, então tá aqui, ó, x 0,100 metros, v menos 13,6 metros por segundo e a menos 123 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer que calculem algumas coisas aí. Né? Então, bora aqui, ó. No meu massa mola, certo? Aí, ele está dizendo aqui, ó, que é a posição, em certo instante T, a posição medida a partir da posição de equilíbrio do sistema, né? Então, a gente já vai considerar que o nosso φ aqui é zero, certo? Para não ter estresse. Aí, a gente vai ter o quê? Que o meu x é a cosseno de WT. O meu V é quem? É menos WA seno de WT. Né? E a minha aceleração,
menos WA ao quadrado, cosseno de WT. Beleza? Primeira coisa que a gente quer aqui, ó, frequência da oscilação. Para eu calcular a frequência, né? Então, deixa eu ver aqui. O que é que eu quero? O que é que eu tenho? Eu tenho K, não tenho massa não, vou querer ainda. Tenho X, tenho V, beleza. Eu vou pegar aqui, ó, por um instante T, eu vou poder dizer o que, ó? Que 0,100, deixa eu pegar aqui só uma coisa. Ó, vamos pegar aqui, um instante T, né, ó? X, ó, 0,100 é igual a... Não, vou até pegar aqui assim, ó. Lembra que a gente colocou isso aqui? Essa aqui eu não resolvi, eu pensei que tinha resolvido. A gente faz agora. A gente não diz que isso aqui é o quê? É menos W ao quadrado, X. Então, eu já vou usar ela, ó. A é igual a menos W ao quadrado, X. Quem é A? Opa, menos 123 é igual a menos W ao quadrado vezes o X, ó. 0,100. Aí os negativos aqui vão embora, né, ó. Então, o meu W quadrado é o quê? 123 dividido por 0,100. Agora eu não fiz não, viu, essa conta. Mil duzentos e trinta, professora, mas não confio. Chama, aí você fica dizendo essas coisas, repita a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Aí aqui é 100, é 0,1, E né? não. É, dá 1.230 mesmo, é 0,1. 1.230. Né, ó? Aí, então, ó, o que é que eu sei? Que W é raiz de K sobre M, né? Melhor para assim, né? W quadrado é K sobre M. Então, eu consigo encontrar quem é quem? A massa, né? Aqui, ó. Massa é quem? É K sobre W quadrado. Então, ó, o meu K tá aqui. Opa, o meu K é 400. Eu quero saber massa? Quero. Dividido por W quadrado, 1.230. Então, aqui vai estar a massa. Vocês calculam depois, não tem problema não. É só para a gente saber 0,325. 0,325 kg. Né, ó? Aí a frequência da oscilação. Professor, eu acho que faltou a raiz no W ao quadrado. Não, mas aqui é W, ó. W é raiz de K sobre M, então W quadrado tira a raiz. Ah, é mesmo, desculpa. Não, desculpa não. Você tem que perguntar toda vida que você achar que não entendeu, viu? Não se preocupe com isso, nenhum de vocês. Porque todo mundo é passível aqui. Eu erro. Se vocês não prestarem atenção, eu erro lindamente aqui. Aí aqui, ó, eu sei o quê? Que eu posso escrever. Aí eu já tenho o quê agora? Eu tenho K, tenho um M, né? Pronto. Frequência, eu sei o quê? Ó, que o meu W é 2π frequência. Então, minha frequência vai ser o quê? W sobre 2π. Aí tá aqui, ó, W, 1.230 dividido por 2π. Ah, então a gente encontra a frequência e a amplitude. 195,76. 195,76 radiano por segundo. E a amplitude do movimento, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer para calcular a amplitude do movimento. Quando a pessoa não fez antes, né? Eu tenho X. Estou querendo calcular a amplitude aqui, que eu não sei. Amplitude do movimento. Pera. Cosseno de WT, ó, vou pegar aqui na aceleração, certo? O cosseno de WT, ele é quem?
ele é menos W quadrado X sobre A. Então, o cosseno de WT... Aí eu vou substituir aqui, ó, um X, certo? X é igual a que multiplica o cosseno de WT. Quem é cosseno de WT? Menos W quadrado X sobre A. O X sai aqui, ó. Então, o meu A é quem? É A sobre o W quadrado. Quem é minha aceleração? Menos 123 dividido pelo W ali ao quadrado, ó. 1230. Então, tá aqui o valor da minha amplitude. Beleza? Dá um valor 0,1, não? Oi? 0,1, não? Dá 0,1. Exato, né? É. Então, ó, então o que é que a gente pode, né, ver? Então, a gente só pegou as expressões e saiu fazendo sisteminhas para poder resolvê-la, certo? Então, bora lá para... O que estava implícito na questão é que o X era a amplitude máxima, né? Tem outra maneira da gente fazer também. A gente vai ter questões que a gente vai fazer o quê? A gente vai... A força é massa vezes a aceleração. Aí eu já vou tirar qual é a massa na fórmula da amplitude, não sei o quê. Mas assim, a gente também consegue resolver, certo? Então, bora aqui para a nossa última, mas não menos importante, né? Aí, um sistema oscilatório massa-mola possui uma energia mecânica. Vocês lembram, né? O que é energia mecânica? É energia potencial mais energia cinética, né? Como esse é oscilatório aqui, a nossa energia potencial é elástica, né? Ou é potencial mesmo, é elástica. Então vamos aqui, uma energia mecânica de 1 joule e uma amplitude de 10 centímetros, 10 vezes 10 a menos 2 metros. Velocidade máxima de 1,2 metros por segundo. Eu quero saber qual é a constante elástica, qual é a massa do bloco e qual é a frequência de oscilação. Certo? Ó, então, o que é aqui? Deixa eu botar aqui. A energia potencial elástica, certo? Ela é quem? É kx2 sobre 2. Certo? Energia potencial elástica. A energia cinética é quem? É mv2 sobre 2. Então, a gente vai encontrar as expressões utilizando, né, as coisas que eu tinha antes. Então, ó, minha energia potencial, vamos estar aqui, ó, para poder a gente saber só uma coisa que vai encontrar. A gente vai fazer só uma vez e depois vocês vão utilizar o valor que vai dar uma constante. Vai dar K sobre 2. Quem é X ao quadrado? Vamos lembrar lá, X é a cosseno de WT mais φ, né? Aí x ao quadrado é o quê? Ó? A ao quadrado, cosseno ao quadrado de WT mais φ. Beleza? Pronto. A minha energia cinética é a massa sobre 2, ó, V ao quadrado. Vamos lembrar lá, ó, meu V é menos WA seno de ômega T mais φ. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Quando eu elevar ao quadrado, ó, W quadrado A ao quadrado, seno ao quadrado de WT mais φ. Certo? Só que aí, ó, aqui apareceu, né, ó, se a gente for abrir aqui, ó, deixa eu botar aqui um igualzinho mesmo. Aqui apareceu o quê, ó? K ao quadrado sobre 2, certo, ó? Cosseno ao quadrado de ômega T mais φ. E aqui apareceu mw ao quadrado A ao quadrado sobre 2, seno ao quadrado de WT mais φ. Só que essas duas coisas aqui são equivalentes, ó. Bora ver aqui como é equivalente? Ó, aqui, ó. O meu W quadrado, né, é K sobre M. Então, ó, eu vou poder escrever, vou botar bem aqui, ó. Opa, como ficou reto. Fico impressionada com essa minha coordenação motora. Então, ó, o meu W quadrado
Né? Eu posso pegar e colocar... Deixa eu botar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. A minha energia cinética é igual a M W² ao quadrado sobre 2. Seno ao quadrado de ômega t mais φ. Então, isso aqui é M. W² é quem, ó? K sobre M ao quadrado sobre 2, né, ó? Seno ao quadrado de WT mais φ. Então, ó, o meu M sai aqui, ó. Apareceu quem? Que é a minha energia cinética. Eu também posso escrever como sendo K ao quadrado, seno ao quadrado de WT mais φ. Beleza? Então, a minha energia mecânica, ó, é a soma dos dois. Ó, os dois vai aparecer... Opa, tem um sobre 2 aqui. Então, vai ser o quê? K ao quadrado sobre 2. Aí, dá potencial ali, ó. Cosseno ao quadrado de WT mais φ. E aqui da cinética, ó. Seno ao quadrado de WT mais φ. Isso aqui, ó, densidade trigonométrica, né? Então, toda vida que pedirem para vocês calcular a energia mecânica do sistema é K ao quadrado sobre 2, certo? Vocês não precisam fazer essa conta todinha, não. É só dizer que é K ao quadrado sobre 2. Se eu quero constante elástica, ela vai ser quem? 2E sobre A ao quadrado. Então, aqui dá 2 vezes 1 dividido por 10 vezes 10A menos 2 ao quadrado. Então, o meu K vai dar 200 Newton por metro. Certo? Então, energia mecânica no sistema massa-mola só depende de quem? Da constante da mola e da amplitude do movimento. Né? Então, vai depender só da mola que eu estou trabalhando, né? E a distância que eu vou esticar ela ou comprimir. Outra coisa que quer o quê? A massa e a frequência de oscilação. Não é isso? Constante elástica, massa do bloco. Bora lá. Como é que eu vou calcular a massa do bloco? Eu sei que meu W, eu já botei aqui, né, ó, é K sobre W quadrado. Não tem um W quadrado, não. Botei. Posso calcular. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui como é que eu vou fazer para calcular. Eu não tinha resolvido essa não também. Vai dar certo. Alguém me dá aí alguma ideia? Sim, eu tenho velocidade máxima. Né? Ó, minha velocidade máxima é quando, ó, quando o seno for menos 1 é WA. Então, ó, a minha velocidade máxima é WA, Luciana. Né? Ó, então, eu consigo saber quem é A ou quem é W. W é quem? É a minha velocidade máxima sobre A. Velocidade máxima 1,2 e a amplitude 10 vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui dá 12 radiano por segundo. Então, eu já sei quem é W. Aí, com W, eu consigo achar massa e frequência, né, ó. Vamos pegar aqui, ó. Quem é massa? Massa, ó, tá aqui, ó. É K sobre W quadrado. Então, isso aqui dá o quê? Se colocar os valores, porque tá apertado, certo? 1,39 quilogramas. E a minha frequência, ela é quem? Lembra? W é igual a 2π frequência. Então, frequência é W sobre 2π. Então, isso aqui dá 1,91 Hz. Certo? Então, foram esses os problemas que eu separei para a gente ver hoje, só para poder a gente começar a se inteirar. Vou já pegar tanto esse arquivo, certo? Como a gravação da aula de hoje e disponibilizar para vocês. Dever de casa. Não, mas a gente vai colocar a prova para frente, se preocupem não, viu? A gente só vai fazer a prova. Graças a Deus. A gente só vai fazer a avaliação depois que a gente terminar a mecânica dos fluidos. Certo? Quando terminar a mecânica dos fluidos eu marco. Mas essa da primeira unidade, ela vai ser remota. Certo? A partir da segunda é que a gente vai fazer presencial.
Professor, essa parte aí que está dentro do colchete aí é 1, né? Por isso que ficou só o início da equação, né? Isso. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Certo. Certo? Então eu vou Para ter já... certeza mesmo. Oi? Era só para ter a certeza mesmo. Mas é sim, viu? Pois eu já vou pegar aqui, ó, dever de casa Professora, para você. Oi, João. explica só mais uma vez essa parte da energia cinética. Eu Como é que fiquei um faz para pouco... encontrar? Não, essa... Pode ser essa parte aqui onde fica W vezes W quadrado, aceleração quadrada, seno. Eu me perdi um pouco nessa parte aqui. Pronto. Pois deixa eu pegar aqui um slide limpo, certo? Pronto, pode ser. Que aí eu mostro para vocês de novo como é que a gente encontra. Deixa eu só... Ó, o que a gente nunca pode esquecer são essas coisas aqui, ó. X é igual a cosseno de WT mais φ, que V é menos WA seno de WT mais φ, e que A é menos W ao quadrado A cosseno de WT mais φ. Né, que a gente vulgarmente conhecido, né, como menos W ao quadrado X. Certo? Então, as definições, né? Então, eu vou ter energia potencial, que ela é quem? Elástica, né? Ela é kx2 sobre 2. Aí a gente vem e coloca aqui, ó. É k, x ao quadrado, ó. A ao quadrado, cosseno ao quadrado de WT mais φ sobre 2. Vamos guardar isso aqui. Energia cinética é a expressão dela, mv2 sobre 2. Então, é m, aí o v tá aqui, ó. Quando eu elevar ao quadrado, aí vai ficar o quê, ó? W ao quadrado, A ao quadrado, seno de WT mais φ. Aí aqui tem 2. Certo? Só que aí eu não... ao quadrado. Eu não consigo, né, operar isso daqui. Eu sei que a minha energia mecânica, né, minha energia total, é energia potencial, mas energia cinética. Né, ó? Aí eu vou pegar o quê? Eu vou transformar isso aqui, ó. Eu quero saber, ó. Então, o que é que eu sei, ó? Eu sei que W quadrado, vou colocar aqui. É K sobre M, a gente... Aí temos, vamos colocar assim, 2 pontos. Que a minha energia cinética, ó, ela fica o quê, ó? M sobre 2, certo? Ó, que multiplica W quadrado, ó, K sobre M, A ao quadrado, seno ao quadrado de WT mais φ. Certo? Aí, o meu M aqui, ó, sai com M. Fiquei com o que, ó? Que a minha energia cinética é Ka ao quadrado sobre 2, seno de WT mais φ. Aí agora eu consigo somar. Né, ó? Então, o meu E vai ser quem? Energia potencial, K ao quadrado sobre 2, cosseno ao quadrado de WT mais φ, mais a energia cinética, K ao quadrado sobre 2, seno ao quadrado de WT mais φ. Então, a minha energia total, ó, posso colocar o K ao quadrado sobre 2 em evidência, né, ó, aí fica o quê, ó? O cosseno ao quadrado de WT mais φ, mais o seno ao quadrado de WT mais φ. Não, que isso aqui, ó, identidade trigonométrica, é 1. Então, a minha energia mecânica num sistema massa-mola, ela é quem? K ao quadrado sobre 2. Deu para entender agora? Sim, sim. Show de bola. É que eu tenho Pronto. confundido a massa, que é M, no caso, né, com um W. Eu tava estranho, né? Como assim? Ah, viu? Pois Mas deu então, certo. pronto. Aí, ó, na Obrigado, próxima... professor. Nada. Então, na próxima aula, quinta-feira, a gente vai ver os pêndulos, certo? E na aula de terça vai ser o nosso primeiro encontro presencial.
Tá bom? Daqui a pouco eu boto esse material para vocês no Cigar. Então, boa noite aí e tentem refazer para ver se vocês ficam com dúvida, certo? E trazem pra gente para poder a gente tirar, tá bom? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professor.